Vamos agora às ruas de Araraquara. O Marcelo Bonholi está chamando, tem esse assunto aqui, porque três pessoas são presas por roubo à residência no centro de Araraquara. E entre os três, um deles é menor de idade. O Marcelo Bonholi vai trazer todos os detalhes para você que nos acompanha. Pois não, Bonholi? Bom, vamos lá então, Chico, exatamente. Isso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, isso aconteceu nessa madrugada, ou seja, a polícia militar foi acionada por conta de um roubo à residência na rua Arcângelo Negro. Na verdade, os policiais já estavam indo atender uma outra ocorrência no Jardim Roberto Selmidei, quando receberam pelo rádio um comunicado dessa situação e que os indivíduos, os bandidos, teriam rendido uma família, feito o pessoal refém e, através de ameaças de faca, vasculharam a casa toda, encheram o carro da família com pertences dessa família e foram embora levando o veículo da família. Os policiais fizeram um patrulhamento, já indo sentido ao Selmidei, e acabaram encontrando este veículo no fluxo, no contrafluxo, na mão contrária. Os policiais fizeram um contorno na via, fizeram um sinal de parada, mas houve perseguição em diversas ruas do bairro. Foram várias ruas onde os indivíduos tentaram se desvencilhar das viaturas da polícia que faziam ali o cerco. Mas, na verdade, eles foram abordados, tentaram fugir a pé, mas acabaram presos. Se tratava de 2 maiores de idade e um menor. Eles foram levados até a delegacia de plantão e o veículo foi encontrado com diversos pertences em seu interior, inclusive televisor, bens, documentos, enfim, tudo que eles coletaram da residência. No plantão policial, o delegado tomou a atitude, portanto, de registrar um boletim de ocorrência de roubo flagrante, levando esses 2 maiores à cadeia pública de Santa Ernestina e o menor à Fundação Casa, Chico. A família recebeu os pertences de volta, mas fica o trauma. Imagina você ter a madrugada da sua vida retirada aí com indivíduos dentro da sua casa, invadindo o seu espaço, né? A sua área de segurança. É com vocês aí no estúdio. E sempre tem um menor na história, não é, Marcelo Bonholi? Sempre tem um menor, aquele que tem a proteção das leis. Ele não vai preso, ele é apreendido, ele não é criminoso, ele é infrator. Então, ontem eu não acompanhava o programa, mas eu não estava no programa, na verdade, mas eu acompanhava o programa. Vocês tiveram até um debate sobre a redução da maioridade penal, que eu entendo que já passou da hora das autoridades políticas, da população brasileira, debater esse tema de forma aprofundada. Por 2 vezes, viu, Chico? Por 2 vezes que eu me recordo aqui na mesa ontem, acabamos esbarrando e até virou pauta aqui na mesa que não estava nem programada, mas a história da questão da maioridade penal por conta de 2 casos que nós trouxemos. Um dos casos, a questão do vídeo, aquelas imagens daquele roubo de uma motocicleta. Tinham 2 menores, né? 2 menores, assim, um bando ali que infelizmente fizeram aquele ato de violência contra aquela jovem, né, que ainda bem que conseguiu recuperar a sua motocicleta ali com a ajuda da polícia e tudo mais, mas o trauma que ela vivenciou e outra, né? Depois os adolescentes já estavam em casa no outro dia, aqui, enquanto a gente estava fazendo o jornal, já descansando ali, porque eles são protegidos, como você disse, são atos infracionais, então os maiores ficaram detidos e os adolescentes liberados. E posteriormente, num outro caso de um roubo na cidade de Votuporanga, que novamente voltamos a esse debate da questão da maioridade penal, onde tinha um dos envolvidos ali, por enquanto até agora, 2 foram detidos, um era maior de idade, né, de 18 anos, e o outro de 16. E realmente voltamos à tona com essa história da maioridade penal, que é muito discutida, né, Chico? Então tem juristas, tem especialistas, congressistas que acreditam que se a gente diminuir cada vez mais, toda vez que aparecer um caso que faça a população entrar em comoção, cometido por um jovem mais de menor idade, vai querer baixar mais ainda. Então se imagina, né, de forma teórica, né, que não vai se resolver. Se você baixar para 15, para 14, para 13, eu não sei se não resolveria. Muitos casos, por exemplo, nós vemos hoje em dia que um adolescente de 16, 17 anos está completamente, não com a sua mente, mas de forma física, bem já formada. Por que você acha que não com a mente? 17 anos. Porque tem estudos, Chico, aí não é um pensamento meu, mas tem estudos que dizem que a questão da formação da mente humana está além, né, dos 18 anos, que hoje é detectado e colocado pela lei como maior de idade. Vamos fazer a mudança para a escolha dos representantes políticos?
Porque é a melhor opção. Você pode é a votar. Melhor opção. Então essa pessoa ela não pode, se ela eu concordo plenamente. Ela não pode ter consciência então para o voto. Concordo plenamente. Porque é muito fácil, né, falar não, ele ainda é adolescente, ele não tem o seu conhecimento, para fazer formação. Coisa errada ele já é adulto. Não, mas para ter uma noção, Chico, adolescente não dirige. Porque ele não tem noção e responsabilidade de consequência. E muitos maiores também. Não, sim. Então isso não, não, e na não verdade, segundo especialistas, a adolescência, ela tá tardia, né? Tanto que eles saem de casa hoje, inclusive muito mais tarde. Agora, eu acho que nós temos que fazer o debate no sentido de aplicação de responsabilização. Então, assim, nós temos os programas, eu disse ontem para o Ed, nós temos a execução penal, o Código de Execução Penal, nós temos todo o ECA que responsabiliza. Eu vou te perguntar, Fundação Casa, que para mim continua sendo FEBEM, só mudou de nome, ela faz o papel dela? Você já leu as políticas públicas que a Fundação Casa é obrigada a fazer? Eu te pergunto, ela faz? O Estado falha na Fundação Casa, o Estado falha no sistema prisional. Agora, a gente não pode levar isso como justificativa para deixar canalhinhas nas ruas, praticando crime, agredindo mulheres no trânsito, gerando terror, porque, Fernando, eu conversei já com vários delegados e eu tenho certeza que se as vítimas conseguirem identificar esses indivíduos, o menor talvez seja o mais agressivo nessa ocorrência, porque ele sabe da proteção da legislação. E eu já conversei com o delegado que me disse, Chico, na maioria das ocorrências que a gente vai ter menores, ocorrências de roubo, o que mais agride, as vítimas relatam, na maioria das vezes, os menores, porque eles sabem que eles não vão ser presos em uma penitenciária, eles vão ser encaminhados para um sistema assistido, ou seja, para uma Fundação Casa. Então, aí você acha que o indivíduo como esse que nós vimos, estamos vendo nas imagens aí, é levado para a delegacia, a polícia flagra, leva o meninão lá, chega lá, o delegado é obrigado a falar, não, volta para casa, para os braços da tua família, que não consegue te dar educação, não consegue te mostrar que você tem que respeitar as pessoas, que você tem que saber viver em sociedade com 16, 17 anos. Eu não acredito que um moleque com 16, 17 anos, para não falar outra coisa aqui, não tem consciência do crime que está cometendo. Não dá para chegar aqui e aliviar para essas pessoas. Então, ou a gente resolve o problema da maioridade penal, reduz a pena, a idade penal, ou nós vamos continuar sendo vítimas, Fernando, desses moleques que não têm a educação em casa e que o Estado, na maioria das vezes, passa a mão na cabeça. Porque os dois foram liberados, Ed? Do caso do vídeo aí? Foram liberados. Não é o Estado passar a mão na cabeça? Por isso que eu pedi pro Ed reforçar. Não é passar a mão na cabeça? Sem dúvida, Chico. Falar para ele, pode voltar a praticar esse tipo de delito, porque não é um crime, né? Um tipo de delito, uma infração semelhante a um crime, que você vem para cá, a gente conversa com você, bate um papo, te manda de volta para cá. Você olha pro delegado, Chico, ele faz assim, ó. Teve uma vez que um até usou esse gesto para mim, quando eu perguntei para ele de um caso há algum tempo aqui em Araraquara. Ele fez assim, com as mãos, mostrando que nós estamos de mãos atadas, nós estamos algemados. Ele falou assim, olha, Ed, eu questionei, mas doutor, aconteceu isso. Ele falou assim, olha, pelo Código Penal, você é estudante, olha só, processo penal, Código Penal, eu não tenho elementos aqui que vá contrário à lei, aquilo que está dizendo a lei. Então eu não posso, a nossa vontade é sim mandar ele para a fundação. Só que daí você consulta a justiça, olha, a gente não tem vaga, então assim, ele vai ficar nas ruas. De repente ele comete mais um, mais outro, como aquele um que eu falei aqui na mesa já. Ed, eu ouvi, se eu estiver enganado, se tiver algum equívoco, Fernando, você pode me corrigir. Eu ouvi você dizendo que o menor de idade não tem a formação ainda intelectual para planejamento de crimes. Não é planejamento de crime, não. Ele não tem noção, Chico, de consequência. É isso que você está me dizendo. Não concordo com você. Como você disse. Não concordo. Com 8 anos de idade, eu sabia das consequências. O adolescente, Chico... Se eu cometesse uma falha, eu chegava em casa, eu sabia que eu ia apanhar do meu pai. Se eu brigasse na rua, se eu batesse em alguém, se eu cometesse algum delito, eu sabia que se eu chegasse em casa, eu com 8 anos, 10 anos de idade, eu iria tomar um corretivo do meu pai. Então não posso concordar com você, Ela está querendo dizer no sentido fisiológico? Fisiológico. Tá. Isso já tem estudos, aliás, o ECA foi baseado em cima disso. Estudos de alguém que não vive a realidade. Agora, Chico... Estudos de intelectuais que só se baseiam em livros. Uma das coisas é a agressividade do adolescente, é a fase do adolescente em experimentar o mundo. E eu concordo com você.
O adolescente, nesses casos, às vezes é muito mais agressivo do que um adulto. Porque o adulto tem a consequência posterior de danos futuros, não só para ele. O menor sabe da consequência, que é a flexibilização das leis, que para ele é muito mais confortável. Vou dizer outra coisa. Aí quem já atuou na área criminal, enquanto advogada, enquanto estudiosa, nenhuma pessoa, nem adolescente, nem adulto, comete um crime achando que vai ser pego. Nenhum, Chico. Eles cometem, praticam, porque querem. Nenhum deles vai dizer, vou preso, vou ser pego. Nenhum ser humano faz isso. Nem adolescente, nem adulto. Então ele acha que vai matar, que vai agredir alguém e que nada não vai ter acontecer. Exatamente. Mas você pode perguntar para todos esse é o recado. Esse é o recado da nossa justiça. Esse é o recado da nossa justiça. É essa tecla que eu bato aqui todos os dias. Ele tem a certeza, a segurança da impunidade. E como eu disse aqui, se um adolescente ou um homem, uma pessoa comete um crime, ela deseja cometer um crime, especialmente esses crimes com planejamento, como nós vimos ontem aqui, o assalto a banco. Existiu um planejamento anterior. Essa pessoa foi até lá para roubar o banco. Agora, se ele não se preocupa com as consequências, aí é outro problema. Nós vivemos sobre leis, diversos tipos de leis, inclusive a lei da gravidade, por exemplo, entendeu? Ser jogado um prédio, você vai cair. E a lei está agindo sobre você, quer você saiba, quer você queira ou não queira. Se você sair aqui e bater o carro, por exemplo, você vai assumir as consequências eu acho que eu não me fiz entender. Então, assim, deixa eu só concluir aqui minha fala, Fernanda. Então, assim, nós temos que saber sobre as consequências, e a vida tem consequências. Agora, eu gostaria de relembrar um caso aqui rapidamente, que é o caso do João Hélio, que foi um caso que reacendeu, então, essa questão da maioridade penal, que foi o caso que eu vi de maior brutalidade cometido por um menor de idade, né? Foi o caso, então, do João Hélio. Ele essa situação aconteceu no Rio de Janeiro, então, né? 3 homens foram ali assaltar uma moça, né? Mãe do João Hélio, e quando ela tentou retirar ele do carro, ela não conseguiu, ele ficou enroscado no cinto de segurança e ele foi arrastado por quilômetros. O João Hélio morreu de uma maneira horrorosa, de uma maneira brutal. E nesse tempo em que eles estavam andando com o carro, as pessoas avisavam que havia uma pessoa, todo mundo gritando, tentando fazer o carro parar, e eles não paravam. Um deles, inclusive um menor de idade, abriu o vidro, olhou aquela criança sendo arrastada, tentou ainda cutucar e tirar, mas assim, davam risada, entendeu? Então isso não é normal. E foi tão brutal esse assassinato que a legista, depois que cuidou do João Hélio, ela teve uma crise de choro que ela não conseguiu, era uma pessoa experiente, sabe? E ela teve uma crise de choro horrível, que ela sequer conseguia dar o laudo do que havia acontecido. Então, esse é um ato praticado por um menor de idade. Então, não podemos achar que as pessoas são boas por natureza. Existe uma índole, existem pessoas ruins, e essas pessoas precisam ser punidas. Quer queira, quer não, entendeu? Assim, não adianta. Elas estão sob leis, as leis precisam ser respeitadas, e em atos brutais, como esse, por exemplo, precisa existir punição, porque senão, se fica a impunidade, isso só vai piorando. E eu vou até discordar aqui do Ed Júnior, quando ele disse que quando um menor de idade comete um crime, se a gente reduzir então a maioridade penal, então pessoas mais jovens vão passar a cometer crimes, pessoas de 15, pessoas de 14 anos e etc, né? Então eu discordo disso. Não foi isso que eu disse, Maria, não foi isso que eu disse. Eu disse que quando você reduz a discussão de juristas e congressistas, especialistas, estudiosos da área, quando se fala em mudança de lei, então vamos baixar para 16 anos. Quando acontecer um crime, eu não estou dizendo que eles vão passar a cometer, então agora eu vou começar a cometer porque agora é crime mesmo. Eu estou dizendo assim, quando diminui de 18 para 15, por exemplo, quando acontecer um crime hediondo, um crime grave, por um adolescente de 14 anos, vai querer então baixar para 14 porque foi um caso de comoção. Exatamente. Se um pré-adolescente de 12 anos cometer também, vai querer baixar para 12 anos. Então o jurista, ele entende que isso não teria fim, porque o momento que uma criança, por exemplo, de 8 anos, por algum motivo, cometer um crime, vai querer se baixar para 8 anos também. Mas eu acredito que os 18 hoje em dia é ridículo. Como o Chico bem disse aqui, 16 anos eu estou apto a votar, eu tenho responsabilidades para escolher quem vai governar o país, o estado e o município, mas eu não tenho responsabilidade se eu dou uma facada num pai de família e acabo com a família. Sim. Então, assim, eu acredito que no mínimo 15, 16 anos deveria ser a maioridade. Redução da maioridade penal. Não sou eu que decido, né? Só para concluir, Maria. Então, aí deixa eu só esclarecer o que eu queria dizer, porque
a Maria disse, né, que eles têm a sensação de impunidade. Não, eu não disse isso. Eu disse que nenhum ser humano... Mas ela eu disse isso. E aí eu vou dizer só um dado, também, Chico. eles Não, têm e a aí sensação só um da dado, porque eu impunidade. acho que essas discussões vão vir à pauta novamente. O Brasil é o 3º país que mais encarcera no mundo. Se prisão resolvesse violência, era para nós sermos um país sem violência. É o 3º que mais encarcera. Sabe por que o que mais encarcera? Porque a população mundial do Brasil corresponde a 3% da população mundial. E o Brasil é responsável por 10% de todos os crimes cometidos no mundo. Então, é exatamente por isso. Não é só não isso, existe não. punição. Você tem a proporção, não só em população, mas em termos de criação de cadeia e sistema judiciário. Tem o IDH, a gente tem vários fatores que levam a isso. Mas como o Chico falou, a gente pode trazer isso num outro momento. Enfim. Só rapidinho, ela pra falou do concluir. caso do João Hélio, no Rio de Janeiro, que foi um caso de comoção nacional e internacional. O Ezequiel, que era um dos adolescentes que estava envolvido nesse crime horrendo, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, ele foi para a fundação. Aí, em 2011, ele voltou às ruas, né, depois de decisão do juiz Márcios da Costa Ferreira, o adolescente que participou. E aí ele foi preso em março de 2012, no Rio de Janeiro de novo, acusado de posse ilegal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa. Ele foi preso novamente em 2019, depois de praticar um furto.